estamos chegando com mais uma psicodica feita especialmente para você. Seja bem-vindo. Se você já conhece o @reflexões de psicóloga, aproveita, pega essa setinha que está aí na sua tela e compartilha com todo mundo, porque você sabe que sempre por aqui a gente traz um conteúdo que pode ajudar a você a lidar com situações na sua vida, fazendo com que a psicologia seja algo útil no seu dia a dia. Bom, você já parou para pensar o quanto muitas das vezes nós acabamos nos perdendo por falta do entendimento das palavras? Pois é, eu não sei se você já parou para observar, se você já tentou estudar algum idioma. E quando a gente se volta um pouquinho para isto, a nossa atenção para isto, a gente descobre que para a maioria das pessoas no planeta, o português é um dos idiomas mais difíceis de ser aprendido. Você sabia disso? Existem muitas variações nos verbos, não é? E isso acaba muitas das vezes dificultando o entendimento. Mas também não é só com os verbos, não. E hoje eu quero trazer aqui pra gente uma pegadinha, uma brincadeira com duas palavras que vêm de uma mesma origem, mas que têm significados completamente opostos, completamente distintos, ou seja, diferentes. Talvez uma das palavras que a gente mais ouça nos últimos tempos, além da tal empatia, não é? É uma palavra falando sobre respeitar os nossos limites. Pois é. E aí, se a gente pega essa palavrinha, muitas das vezes a gente tem um conceito sobre ela distorcido. A diferença naquilo que nós chamamos de limites e naquilo que nós chamamos de limitações. Pois é. E eu quero te dar um exemplo bem claro de uma situação onde nós vamos poder distinguir isso de maneira muito objetiva e muito simples. Pois é. Havia uma pessoa interessada em comprar uma fazenda. Ela foi visitar ali então aquela região. E ela então, como nunca havia estado naquele lugar, percebeu que aquele local não tinha ao redor daquele espaço uma cerca, onde limitava ali qual era a área que pertenceria a ela, caso ela comprasse aquela fazenda, e a partir de que ponto daquela região não era de propriedade dela. Pois é. Olha que interessante. Muitas das vezes nós achamos que ter limites é algo ruim, mas não é. Porque o limite funciona como uma cerca. É aquele que protege. É aquele que delimita até onde nós podemos ir. Preste atenção. Se você é alguém que tem dificuldades de dar limite aos outros, provavelmente você é alguém que não sabe quais são os seus limites. Qual é a sua área de risco? Opa! Se nós, por exemplo, temos em nosso pasto algum animal caminhando e não há ali uma cerca de proteção, facilmente esse animal pode se dirigir a um local perigoso, a uma estrada, a um rio, a uma cachoeira, algum local que talvez tenha alguma plantação e possa inclusive danificar aquele terreno. Pois é, ter limites é algo comparado a ter uma cerca ao redor da sua propriedade. Quem é a sua propriedade? Você. Você precisa saber quais são os seus limites. Isso é muito importante, porque muitas das vezes
quando nós não sabemos, não reconhecemos os nossos limites e não estipulamos qual é o nosso limite para o outro, muitas das vezes nós acabamos tolerando situações que nos ferem, que nos magoam. E tem um lado ruim disso, porque quando a gente começa a aceitar coisas que estão fora do nosso limite, isso começa a trazer um desgaste, inclusive para aquela relação. Uma relação que tinha respeito, de repente perde-se o respeito. Uma relação onde tinha ali um cuidado, gentileza, isso pode se perdendo. Pois é. O que dirá então quando a gente fala de dar limites a uma criança que está sendo educada, que está sendo ensinada? Pois é. Mas preste atenção, limite é diferente de limitações. E aí, usando esse mesmo exemplo do terreno de uma fazenda, talvez você chegue a um local pretendendo fazer o plantio de cenouras. Mas você descobre, depois de algum tempo, estudando ali aquele terreno, que aquele terreno não é propício para o plantio de cenouras, mas que pode ser um terreno extremamente propício para a plantação de milhos, ou então para a criação de cavalos, de gado. Pois é. Muitas das vezes, quando nós temos limitações, nós podemos superá-las. Nós podemos contorná-las. Pois é. Limites, lembre-se de proteção, cerca. Limitações, lembre-se de superação de obstáculos. Que você possa guardar essa psicodica no seu coração. Se você gostou desse conteúdo, siga o @reflexões de psicóloga no nosso canal no YouTube, no Instagram, no Facebook. Maiores informações também pelo WhatsApp para atendimentos psicológicos e orientações. Um beijo para você e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!